Não, chega! Minha voz acabou! Ah, não aguento mais falar! Não, foi muito bom. Resgatamos memória e foi bonito. Obrigado. Pô, você tem Muito o legal. Memorial da Morte atrás de você aí, cara. Que história é Eita, essa? Que putz! merda! Putz, fudeu. Mas tudo bem, é a continuidade do tempo aí. Então, Léo, bom dia aí. Hoje estamos aqui num belíssimo dia dominical aqui, vendo os barquinhos da Glória indo lá para as Ilhas Cagarras, provavelmente. E eu te convidei aqui para a gente conversar sobre sem nostalgia, né? Eu acho nostalgia sempre um pouco problemático, né? Que a gente acha que aqui na nossa época temos tendência, né? Principalmente quando a gente fica um pouco mais velho, né? Tem tendência de achar que o passado foi melhor do que o presente, né? Mas a ideia aqui é fazer uma leitura mesmo, né? Eu acho que a gente tem esse cacife, né? Por ter não só vivido nos anos 30, quando a gente tinha 30 anos, a gente foi muito produtivo na cidade do Rio, né? E isso condiz, né? Hoje, olhando para trás, a gente tem nossas leituras, né? Passaram-se aí mais de 20 anos, diversos planos econômicos, que acho que a ideia dessa conversa aqui é fazer aí cada um tem sua visão, né? Cada um, através das suas experiências próprias, né? Eu, claro, com capacete, talvez um pouco mais, porque eu vivi muito tempo fora, tenho uma visão particular, mas cada um tem sua visão, né? E a ideia aqui, então, é refletir, olhar um pouco uma memória afetiva, de amizade, mas também de profissionalismo, que somos, do seu jeito também. Mas não dá para esquecer, e o Rio de Janeiro tem essa tendência, o carioca brasileiro com tendência não gosta muito de memória, né? Tanto que está em nossa ditadura, sequer foi questionada ainda, né? Houve tentativas, né? Mas não chega a lugar nenhum, né? E essas formas se repetem em todos os níveis, né? E nas artes também, a gente esquece, acabou. Agora capacete, né? Você deve lembrar, simplesmente passou, ninguém mais fala nada, não existe muita pesquisa, acabou. E você fez um dos espaços talvez mais instigantes daquele momento lá, nos anos 2000, eu nem me lembro mais direito que ano começou, mas você como artista, devo sublinhar isso, porque fazer um espaço através dessa premissa de ser artista autoral, né? Você tem seu trabalho até hoje, né? Você é artista praticante, você tem a carrocinha aí, né? Vou pegar uma água. Você você teve essa vontade, esse desejo de fazer um espaço, né? E eu queria um pouco lembrar disso e ver como é que você vê esse passado do Bananeiras, né? Laranjeiras, do Bananeiras. Que vem do nome, que você tinha algumas bananas no quintal, né? E depois abriu uma pizzaria. Digamos, estou tentando lembrar aqui algumas coisas que eu vivenciei, porque eu estava presente, o capacete estava em Santa Teresa e a gente se frequentava, né? Foi um momento muito rico Santa Teresa, no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Foi, então. Ó, eu acho, você fala de que esses movimentos atravessam os momentos econômicos, né? Então a gente estava num momento ali feliz, assim, as coisas estavam acontecendo, tinha um novo governo e uma proposta de uma economia mais dinâmica, e a gente exatamente surfa nesse período, que seria assim de 2000 a 2010, pelo menos é o que eu imagino. E a primeira exposição no Bananeiras foi em 2002, uma coletiva grande, mas o que eu tenho que te dizer é o seguinte, é uma coisa que eu queria te dizer exatamente. Existe na realização do Bananeiras duas linhas que eu entendo. Assim, uma pessoal e uma outra que é a expectativa do que é um espaço independente, quer dizer, qual é a expectativa do público. A minha, falando assim do lado pessoal, o Bananeiras representou ao meu retorno às artes visuais e representou uma aprendizagem imensa, quer dizer, na medida que as coisas iam sendo realizadas, eu ia acrescentando informação, conversando com muitos artistas, outros artistas, reunindo gente e tal. Então, eu não sei exatamente até que ponto eu sabia do que estava fazendo. Eu estava fazendo, mas
essa relação com o que o público entendia sobre aquilo, qual era exatamente a programação, não ficava muito claro, porque tudo foi meio orgânico, foi sendo feito, um evento animava o próximo evento. Então foi assim mais ou menos que aconteceu, mas a gente estava num período muito bom, gente chegando em Santa Teresa, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então a gente tinha uma animação nesse momento que eu não vejo assim nostalgicamente não, a gente estava animado naquela, hoje tem outras animações, viajar para lugares aqui perto, ir numa cachoeira, enfim, sempre a gente se anima, mas aquele período era uma coisa relacionada ao coletivo. Era forte essa ideia de juntar verdade, gente. Lembrando aqui, né, que tinha o Edifício Galaxy, tinha o Orlândia, tinha Atrocidades Maravilhosas, tinha alguns outros grandes grupos, né, que hoje não me parecem estar, então, eu não vejo muito, mas deve ter, né, talvez não estão mais tão presentes. Mas eu lembro, Léo, voltando um pouco ao Bananeiras, a minha memória era dessa tentativa de um híbrido, né, entre, que nem você estava falando, não era exatamente o espaço independente, porque você sempre tentou e foi muito claro em vender a obra, né, poder viver disso. Não sei se essa era a intenção também, eu imagino que sim, né? Era mostrar que era possível outra forma de circular o trabalho de arte, que não a que a gente conhece, fora da que a oficial que a gente conhece. Porque a gente acabou antes de gravar, a gente estava falando sobre como é, de certa maneira, uma engrenagem que não favorece ao artista. Quer dizer, favorece a poucos artistas, não a classe. A maneira que a galeria atua, ela favorece a mínimas, alguns. E depois isso pode acontecer de um cara estar no alto, depois ser esquecido. Então, ela usa a visibilidade do momento, do artista que está no momento. Então, não é uma engrenagem que nos favorece de uma forma geral. E eu acho que Léo, isso foi uma preocupação desde que eu te conheço, é algo que te acompanha, né? Esse dilema, né, entre a galeria, né, que também tem seu percurso aí nesses 20 anos aí ou mais, peculiar, né? Se lembrar bem, lá no início eu estava falando, tinha o Thomas Kuhn, que foi para São Paulo, surgiu a Laura Marciai, que também já não está mais aí, mas eu acho que foi uma guerrilheira com seus problemas, mas foi uma guerrilheira. E depois, eu acho que lá mais para o final dos anos, tem a gente, o Carioca, que surge depois do Agora Capacete, como, aliás, eu diria quase um não subproduto, mas aconteceu devido ao Agora Capacete, né? E começam a surgir umas galerias maiores aí, né? Acho que lá para 2005, quando Anitta. Começa a surgir mercado, né? Feiras, aliás, as feiras lembrando que teu evento também inaugura o governo Lula, né? E com o governo Lula vem a ascensão do real, que não é do governo Lula, é do governo Fernando Henrique, o boom dos commodities no Brasil, quer dizer, tem uma chuva de dinheiro, chuva de editais. O Capacete até ganhou 1 ou 2 editais, eu imagino que você também tenha ganho alguns, né? Foi uma época de ouro mesmo, tinha dinheiro no Brasil, né? E com isso também surgiram essas grandes galerias e grandes colecionadores, né? Não existiam muitos colecionadores, surgiram ali, falando aqui do Rio, né? Vamos deixar um pouco São Paulo do lado, que é outro, apesar de ser um espelho só maior, né? São Paulo, por exemplo, nunca surgiram espaços muitos alternativos, o Rio era muito mais instigante nesse sentido, né? Mas você sempre se preocupou com essa posição do mercado e sempre navegou. Mas eu queria entender um pouco melhor como é que foi essa coleção que você instigava as pessoas a colecionar juntando um grupo de artistas, não é? Exatamente. O projeto chama Projeto Acervo. Ele reunia 10 artistas e oferecia a lista escrita para um colecionador comprar o pacote inteiro. E aí deu super certo. Eu fiz 19 edições. Então tem que fazer o cálculo 19 edições? 19 edições. Caramba. Eu chegou ao ponto de ser tão intenso que eu falei, agora ferrou, eu só vou fazer isso. Até que isso foi atrapalhando muito o ateliê, o trabalho de ateliê. E aí eu pensei novamente, falei, não, tá legal, 19, já está visto que é possível. Então era assim, os 10 artistas, cada um disponibilizava um trabalho de pequeno formato, o colecionador pagava a lista, não via trabalho nenhum, ele só conhecia os trabalhos no dia da inauguração,
Aí ele tinha contato com o que ele tinha comprado, então tem muita confiança no projeto, né, entre todos, entre os artistas, entre o colecionador, entre o coordenador e etc. Que eu fazia essa coordenação toda. Então o valor era dividido igualmente entre os 10, então todo mundo ganhava exatamente o mesmo valor e todo mundo sabia que estava participando de uma causa, muito mais do que um negócio. O valor sempre era muito assim, o valor real era muito acima, as pessoas disponibilizavam com essa generosidade de levar em frente o projeto, e foi muito bem sucedido. Eu parei realmente por esgotamento, porque era muito trabalho e muito intenso. E curioso, né, Léo? Hoje é uma prática de muita gente aí, né? Não só dessas iniciativas de conseguir fundos para determinadas causas, né? Você vende lá o pacote de obras e vende tudo com o mesmo preço, né? Ou outros aí que fazem essas edições, né? Tem até galeria só de edições, né? Mas eu acho que você foi realmente, no contexto do Rio, você foi pioneiro em lançar essa outra forma de enxergar o comércio entre o artista e o colecionador, né? Aqueles que têm condições de bancar, né? Porque eu queria tocar nesse assunto, né, do nosso colecionador, que é uma crítica que eu faço aqui, que é o colecionador que ele se considera apoiador das artes, né? Mas ele quer sempre algo em troca, né? Ele não apoia, ele quer que aquele dinheiro que ele investe, ele tem um investimento dele também, quer dizer, ele quer uma coisa de volta, né? E isso está longe de ser filantropia, né? Porque muitos se consideram filósofos. Você está dizendo que ele quer lucro, né? Ele quer lucro, ele visa, ele acha, porque a gente, diga-se de passagem, aqueles inícios dos anos 2000 e internacionalmente acontece 10 anos antes, né? Você começa a ter um boom de mercado absurdo, os preços das obras de arte passam a ter números inacreditáveis, é um investimento grosso. Só para te dizer, o Projeto Acervo, ele tinha como princípio criar novos colecionadores pequenos. Então, você está falando de um perfil de colecionador grande, quer dizer, que tem coleções grandes, ele que mais ou menos manda no preço e tal. Eu estava numa outra corrente, que era criar assim, um arquiteto, um funcionário da Petrobras, quer dizer, uma pessoa normal, que não é rica e tal, e poderia assim começar uma coleção já muito legal. Então, e por isso que deu tão certo. Era acessibilidade, pensar em dar acesso à arte, porque a gente às vezes critica, etc., mas é um circuito muito fechado. Eu acho que pensar maneiras de comunicar, ampliar, é muito bom. E a gente não vê muito isso, porque está todo mundo muito individualista, né? Eu acho que se você for nostálgico assim, essa ideia de coletivo, de colaboração, é que se perdeu um pouco, você não acha? Não, um pouco não, acho que se perdeu bastante, eu diria, sabia? Porque eu não vejo exemplos não tem Orlândia hoje em dia, sacou? Não vejo isso. Não tem mais esses eventos, ou outras cidades maravilhosas, ou aquele outro evento que acontecia ali na Fundição, como é que era o nome? Zona Franca. Zona Franca. Então, Zona Franca era 40 artistas, 50 artistas, então, e com continuidade, não era só um evento. Deixa eu te perguntar vários, então, né? Se o surgimento do mercado coincide com o surgimento das feiras, a de São Paulo e depois a do Rio, quer dizer, a gente vê esse comportamento colaborativo mudar. Quer dizer, hoje um jovem artista que produz, sei lá, pintura, por exemplo, ele tem o tempo dele dedicado, já que existe o mercado, a demanda, em fazer a sua individualidade. Esse cara nunca vai pensar e vai ter tempo para, sabe, disponibilizar tempo para pensar no coletivo, etc. Ficou mais raro. Eu acho que hoje tem um alinhamento pela possibilidade do mercado, quer dizer, de individualismo. Mas isso, eu não sei se isso é mal, se é bom, mas só a gente eu acho que isso faz, provavelmente, pensando positivamente digamos, no futuro, assim, eu acho que isso é o processo, né, mesmo que vai acontecer. Tem que acontecer, são fases, né? Até o sistema cultural amadurecer, os próprios colecionadores perceberem que adianta ter tanta obra debaixo da cama e não poder incentivar outras formas, já que o governo caiu fora por completo, e eu não acho que ele volta para financiar a cultura. Isso o mundo está desse jeito, né? E o Brasil é um dos
exemplos radicais de não querer realmente apoiar a cultura, vide aí o nosso governo atual, né? Cortando geral. Pensando positivo, eu acho que esse é um processo e nós fomos capazes de ainda viver esse momento, digamos, quase romântico, né, do coletivo, né, que acabou, mas eu espero que ele volte, ele talvez volte, mas ele vai voltar só através do amadurecimento da elite, que tem que perceber que sem o apoio delas, essa sensibilidade coletiva, ela vai sumir por completo, ou ela tem as rédeas de tentar incentivar, porque... Senão ele vai intensificar o salve-se quem puder, né? Ela tem que criar mecanismos ou instituições independentes, isso é uma grande falta que temos, vozes independentes, independente mesmo, não que tem que fazer relatórios específicos para, que nem ali o Prêmio Pipa, né? Que no fundo é um sistema de investimento também aí, que eu tenho umas grandes dúvidas aí, né? Eu fui até um dos iniciadores lá no começo, né? Juntei Funciona até hoje, né? Tá funcionando. Nem sei se... funciona, até ano passado teve, né? Mas independente, também esse prêmio também é bom, quanto mais melhor. Mas precisa de uns mecanismos para apoiar aqueles que não têm condições e que fazem obras que jamais serão incorporadas nas coleções que temos aqui, que não são objetos, que não são, né, pinturas, esculturas, né? Tem muita obra que é efêmera, né? São performances que ninguém vai colecionar. Né? Quer dizer, você está dizendo que a gente tem que passar por um momento atual de pensar sobre isso, quer dizer, de parar para refletir sobre o rumo Não estamos refletindo, eu acho que estamos ainda nesse auge do mercado dominando, né? Ainda continua isso, essa euforia. Não sei quanto tempo isso vai durar ainda, mas ela está aí ainda, né? Mas deixa eu te colocar então uma questão que eu acho que me ocorreu outro dia. E você é perfeito para fazer uma leitura sobre isso, tendo coordenado o capacete importante no Rio, etc. O que eu pensei foi assim, por que a afirmação de uma narrativa leva ao desmonte de uma outra narrativa, da narrativa anterior? Se você transfere isso para a política, você diz assim, você tem 64, você tem um golpe, e os militares desmontaram aquilo que o JK vinha desenvolvendo, coisas incríveis, como construir uma cidade, como Brasília, etc. Outro exemplo aqui, eu estudei ali no MAN, Bloco Escola, sem dúvida, no momento, final dos 80, a melhor escola do Rio de Janeiro. Desculpa o Parque Lage, mas era incrível. E o que aconteceu? Em 90 fecha, sem a menor explicação. Entendeu? É um desmonte que a gente convive com isso. Então a gente está falando lá dos 2000. Por que isso? Quer dizer, isso está relacionado diretamente a uma cultura de desmonte? Léo, não é a nossa cultura mesmo, essa coisa da falta da memória, né? Se você pensar bem, poxa, o Espaço Bananeiro, o Edifício Galaxy, sejam, né? O Plano B, que sumiu há 7 anos, né? Não houve movimento nenhum da comunidade artística de tentar salvar. Houve lá meia dúzia, eu até apoiei, mas são meia dúzia, não é um movimento. Foi um dos espaços mais importantes da música eletrônica. Não tem. Quer dizer, onde surgiram outras coisas, mas não ao nível do e a gente Sérgio, fica numa passividade, né? Vendo isso tudo ser desmontado. Quer dizer, agora a gente critica esse governo militarizado, mas isso, eu acabei de dar um exemplo do MAN, e ali não era era pós-ditadura. Então, assim, isso ocorre com todos os períodos. É nosso, brasileiro. E por quê? Né? É uma reflexão. Acho que isso cabe na nossa conversa, assim, de uma maneira mais ampla. Eu acho que esse é um problema cultural mesmo, né? Ela tem sua força também, né? Então, querer sempre inovar, não sei o quê, mas realmente eu não vejo muita inovação, não. Eu acho que o mercado está tomando conta e parece até que o mercado não quer nem saber de memória, né? E a tentativa aqui agora é um pouco refletir mesmo. Quero falar, né, com o Edifício Galaxy, Orlândia, todos os lugares que existiram e que a gente vai esquecer, porque quando você não estiver mais aí, a geração que está atuando agora, dos 30, eles não fazem ideia que foi aquilo ali. Não há relatos de nada. Isso que a gente está fazendo é legal pra caramba, porque Zero, Léo. Isso né? é de uma tristeza absurda. E tem artistas bons aí agindo, de 30, 40 anos, que não sabem, porque não vivenciaram aquilo. E como não tem documentos e nada, porque a gente não tem esse hábito, né? A gente não dá energia, os editais não provocam isso, não há dinheiro, sei lá, é uma questão financeira mesmo, né?
Mas eu acho que é cultural também, né? A gente não tem essa tendência de olhar para trás. A gente sempre tem tendência àquela coisa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá tudo certo, eu acho que né? Mais ou menos, né? A gente joga muito pro mercado um pouco, ou então porque o período político desfavorece. Eu acho que cabe uma reflexão nossa enquanto